Fala galera, tudo certo? Começando mais um Indaiatuba Podcast, esse programa reformulado, esse programa que foi feito pra você aí no conforto da tua casa, comer aquela pipoca, aquela coxinha, aquela cerveja, fica à vontade, come o que você quiser, o importante é que você não saia da nossa audiência. Como sempre ao meu lado, uma das pessoas mais bonitas desta cidade e região. Ó, gente, tá nascendo cabelinho! Ó, que coisa bonita! Salve, salve, galera! Nós mais uma vez aqui no Indaiatuba Podcast. Eu fiz aí investimento, né? Já plantei a graminha, tô esperando nascer, tô na expectativa, e a expectativa é boa, viu? Vamos aguardar. Além de bonito, fala bem e tem uma voz bonita. Não. Senhoras e senhores, esse é Aguinaldo Oliveira. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado. Mas vamos ao que interessa aqui, né? O programa é cheio de novidades, sempre trazendo pessoas influentes, pessoas que fazem a diferença. E hoje o programa tá bem comunicativo, não tá não? Tá super comunicativo. Eu tenho até um pouco de medo de começar a fazer essa abertura e ser corrigido no ar. Não, cuidado. Brincadeira. Capricha cuidado, na oratória hoje, hein? Não, tem que concordar as palavras umas com as outras, tem que tomar aí. cuidado. Não, brincadeira. O cara é uma figura, gente boa pra caramba e faz parte aqui da comunicação de toda a nossa cidade. Mas antes, Aguinaldo, eu gostaria só de fazer uma reflexão com você. Vai lá. Você sabia que casamento é igual sapato novo? Casamento comparado com sapato novo. Você já parou pra pensar? Não consigo fazer essa ligação. No começo dói, machuca um pouco. Ah. Mas se você cuidar direitinho, ele dura pra sempre, cara. Que isso, hein? Gostou? Nossa, olha, eu vou falar. Você realmente se inspira. Eu não sei onde você busca toda essa fonte. Cara, vem de dentro. Aqui, ó. Tá tudo no mindset. Meu Deus. Parabéns, Becari, parabéns. Um beijo pra minha esposa também, né? Que senão não mandam um pra ela, lascou depois, né? Tem juízo, isso é muito bom. Bom, mas vamos parar de encher linguiça aqui. Vamos direto no assunto, porque hoje o assunto realmente é um assunto muito bacana, muito importante. Eu amo de paixão e realmente eu escolhi essa área para trabalhar porque mexe realmente comigo e com certeza transmite para as pessoas também o que a gente sente. Vai lá. O cara é um dos palestrantes no segmento dele, um dos mais contratados do Brasil. Autor de best-seller, 7º livro mais vendido no país por 3 semanas consecutivas. O cara é mentor de executivos e diversos palestrantes brasileiros. Hoje o nosso tema é sobre oratória e nós estamos recebendo aqui Franco Júnior, senhoras e senhores. Muito obrigado. Depois dessa apresentação, já fiquei até mais empolgado. Muito obrigado, Becari, Aguinaldo, a você que está aí nos acompanhando, assistindo esse podcast Indaiatuba. Obrigado pelo convite. Ô, Franco, aqui tava no meu resumo aqui que você é amigo do Lincoln. É verdade que você é amigo do Lincoln? E quem é Lincoln? Por que isso tá na minha pauta? O Lincoln, ele tem o mesmo sobrenome meu. É Lincoln Franco. Franco. É isso mesmo, exatamente. é isso mesmo. E a primeira vez que eu estive aqui em Indaiatuba, aliás, adoro Indaiatuba, sempre que possível estou aqui, sempre que passo na região, paro em Indaiatuba para tomar um café com vocês, o pessoal perguntou, você é parente do Lincoln? E eu não entendia o porquê. Depois, eu falei, Lincoln, todo mundo pergunta se eu sou teu parente. Eu falei, porque nós temos o mesmo sobrenome. Mas sou muito amigo dele, amigo do Becari, amigo do Alex, do Aguinaldo, da Débora, que está lá do outro lado. Nosso intérprete de Libras. Exatamente isso. Mas é essa brincadeira. O Lincoln, para quem não sabe, é nosso secretário adjunto de comunicação, a quem a gente tem o prazer de dividir o dia a dia, e mandar um beijo para ele e também, claro, para a doutora Graziela Milani, que vem fazendo um trabalho excepcional na comunicação de Indaiatuba. Franco, já vamos entrar no nosso assunto. Como que surgiu essa ideia de ser palestrante de oratória? Onde surgiu a comunicação na sua vida? Por que você resolveu acordar, de repente, um dia e falar, eu vou falar com as pessoas como é que se fala? Porque a oratória, aprender como se fala, a gente não aprende no berço? Aprende a falar, mas não a nos comunicar. E eu comecei a trabalhar com oratória e comunicação meio que um autossalvamento. Eu sofri um trauma na minha infância, eu tinha 10 anos de idade, estava dentro de uma sala de aula e a professora pediu para que eu fizesse uma apresentação. Me levantei, fui até a frente da sala, olhando para os colegas, quando de repente eu travei. Eu esqueci o que iria apresentar. A professora se levanta, um adulto,
alta, né? Uma mulher, uma criança pequena, ela de cima para baixo, ela começa a gritar comigo: onde você viu? Você esqueceu? E aquilo foi me traumatizando, e eu me lembro como se fosse ontem. Aí eu fiquei num pavor tão grande, mas tão nervoso, que eu fiz xixi na calça. Uma criança com 10 anos fazendo xixi na calça, na frente dos colegas, dentro de uma sala de aula, vocês imaginam o que a minha vida se tornou. Os meus pais tiveram que me tirar dessa escola, porque eu virei o menino do xixi, né? Então eu tive que trocar de escola. Eu nunca mais quis conversar com ninguém. Eu nunca mais quis fazer apresentações. Até que com 20, 21 anos eu falei, ou eu venço essa timidez ou a timidez vai acabar comigo. Foi quando eu me interessei, ainda mais por comunicação, comecei a fazer rádio. E aí eu vi aqui no rádio, os meus amigos locutores do rádio, dentro da emissora, dentro do estúdio, eles falavam bem. Mas quando tinha que fazer uma apresentação, semelhantes àquelas que o Aguinaldo faz tão bem, o pessoal, os radialistas não queriam ir. Eles, não, Franco, eu não quero ir, porque eu fico muito tímido. Falei, opa, aqui tem a possibilidade também de ajudá-los. Como eu já havia estudado oratória para uma autoajuda, para vencer a minha própria timidez, eu comecei a ajudar esses meus amigos radialistas. Foi quando eu comecei a fazer os primeiros cursos de oratória em Bauru, no ano de 1992. E aí, de repente, você viu que isso poderia ser algo profissional na sua vida. Você pensou assim, opa, aqui eu consigo não apenas ajudar a pessoa, mas consigo me sustentar financeiramente. E como que deslanchou sua carreira? De 2012 até 2016, 2017, mais ou menos, eu fazia palestras, mas palestras muito mais na minha cidade natal, que é Bauru, eu sou bauruense, então eu fazia palestras lá em Bauru e normalmente aquelas palestras que o pessoal, vem aqui, fala um pouquinho, nos ajuda com oratória. Eu não vivia do cachê de uma palestra. Em 2016 eu abro um instituto de comunicação, e aí eu começo a me profissionalizar, a trabalhar com oratória, a trabalhar com comunicação, cursos, palestras, mentorias, e eu começo a perceber que a comunicação é exatamente aquilo que você falou, Beccari. As pessoas têm essa percepção. Poxa, eu falo desde criança, eu falo de tão jovem, eu não preciso de um curso de oratória. Mas aí eu começo a perceber cada vez mais as pessoas entendendo que oratória é muito mais amplo. É você prender a atenção das pessoas, é você conversar e ser compreendido pelo outro. Comunicação não é que nós falamos. Comunicação é que o outro entende daquilo que nós falamos. Isso é muito importante ter essa percepção. E por falar em percepção, uma outra palavra que eu gosto muito, porque a comunicação é percepção do outro. De repente, os outros estão percebendo isso ou aquilo de nós. Então, quando eu começo a ver que comunicação é uma percepção, eu começo a estudar oratória, desenvolver oratória, eu imagino assim, poxa, o mesmo trauma que eu sofri, outras pessoas também sofreram e sofrem até hoje, posso ajudá-las. E aí sim vira um negócio. Franco, você citou aí a respeito dos profissionais, né, amigos de comunicação que já estão aí nessa linhagem, mas a oratória, ela não é direcionada somente para esse profissional que busca esse espaço, é para todos então na sociedade, como você disse. Aguinaldo, quando eu comecei lá nos anos 90, as pessoas tinham a seguinte percepção: oratória é para advogado, professor e palestrante. Ninguém mais precisa de oratória. Eu tenho algumas satisfações da minha vida. Uma delas foi um movimento que eu criei no ano de 2019, 2020, que tinha uma hashtag que é Comunicar Transforma. Esse movimento se tornou um movimento nacional, reconhecido nacionalmente. Comunicar transforma. Transforma vidas, transforma carreiras, transforma pessoas. E um segundo movimento, esse um pouco mais recente, há uns 2, 3 anos mais ou menos, que é a seguinte percepção: todo ser humano precisa ter uma boa oratória, uma boa comunicação. E um pouco além,
todo ser humano precisa ter a performance de um palestrante, ou seja, todo ser humano deveria ser um palestrante. Ah, Franco, mas eu faço apresentações de eventos, mas você precisa ter a performance de um palestrante em cima do palco. Ah, eu faço um podcast, mas você precisa ter a desenvoltura de um palestrante para apresentar um podcast. Ah, eu sou professor, eu sou engenheiro, eu sou médico, eu sou advogado, mas você precisa ter a performance de um palestrante para conquistar novos clientes, para vencer os casos que você defende como advogado, para dar uma aula interessante e que crie conexão caso você seja o professor. Então esse movimento todo mundo precisa de oratória e todo mundo precisa ter a performance de um palestrante. E é interessante, Beccari e Aguinaldo, e você que está aí nos acompanhando, que os empresários perceberam a importância disso. De maneira geral. Eu sei que tem muitos empresários, muitos empreendedores nos assistindo nesse momento. Então imagine a seguinte situação. Você é um representante de uma empresa, de um segmento, e esse segmento realiza anualmente uma feira, uma atividade, um congresso, seja o que for. E hora ou outra as pessoas te convidam para falar um pouco da tua empresa, do teu negócio, dos seus produtos. Muitos passam a vez, eu não quero aproveitar essa oportunidade, eu não quero, deixa que uma outra pessoa fale, de repente até o concorrente dele é que vai falar. Quando ele tem essa abertura, eu preciso ter a desenvoltura de um palestrante. Toda vez que chamarem ele vai aproveitar aquela oportunidade. Ele vai subir no palco, ele vai à frente de uma mesa, ele participa de uma reunião, de um evento, seja o que for. E ele fala, convence, cria conexão, envolve, é interessante, é percebido. Ele automaticamente traz novos clientes para dentro do negócio dele. Ele vira alguém que tem visibilidade. E a visibilidade traz consigo algo que eu considero que é fundamental para cada um de nós, que é a autoridade. Autoridade naquilo que fazemos. As pessoas nos perceberem como alguém que pode ajudá-las naquilo que nós somos expertises. É muito interessante você falar que a comunicação e a boa oratória, ela reside em todas as esferas de empresas, empreendedores, mas casa muito com a minha frase do dia também, Sim. sobre casamento. Sim. Porque a gente vê muitos casamentos destruídos pela falta de comunicação. A comunicação e uma boa oratória, eu acho que não apenas ela sucede ou resulta num sucesso profissional, mas muito dentro de casa, na vida pessoal. Não sei o que você pensa sobre isso. Beccari, é fundamental que o marido, que a esposa, que o homem, que a mulher, que o pai, que o filho, que a mãe, enfim, nos ambientes familiares é fundamental que tenha essa comunicação. E aqui eu retomo, e prometo que será pela última vez, uma frase que eu já disse. Comunicação não é aquilo que nós falamos. Comunicação é o que o teu marido entende daquilo que nós falamos. Comunicação não é o que a esposa fala, é o que o marido entende, é o que o filho entende, é o que o funcionário entende, é o que o patrão entende. Então é extremamente necessário, sim, dentro de ambientes familiares e também profissionais, nós temos essa percepção de uma boa comunicação. Sabe, uma escutativa, você demonstrar para o seu marido, para a tua esposa, para quem quer que seja, que você está genuinamente escutando. Então, a Franco, o que é escutativa? Escutativa é você aproveitar da pergunta que te fizeram informações, palavras, para você dar uma resposta, para que a pessoa perceba que você estava, de fato, ouvindo o que ela estava dizendo. Sabe, é dar 1, 2 segundos antes de emendar a resposta. Porque se eu falo em cima da pessoa que está me perguntando algo, eu estou demonstrando para aquela pessoa que me perguntou que o que ela está me dizendo, eu estou pouco aí com isso. Que o que vale a minha resposta, além de ser uma falta de educação danada. Então dá lá 1 segundo, 2 segundos antes de emendar a resposta. Todas essas técnicas, que são técnicas de oratória, que ajudam no dia a dia, na família, lá atrás, de repente, as pessoas nem tinham essa percepção. Não sou advogado, não sou professor, não sou apresentador, não sou radialista, não vou fazer um curso de oratória, pelo contrário. Todo ser humano precisa fazer um curso de oratória. Ô, Franco, é interessante isso, né? Tem alguma dica para... Porque eu entendo que as pessoas que ficam cortando as outras no momento de fala
tem muita questão da ansiedade. A todo momento essa pessoa quer dar uma opinião, a todo momento essa pessoa quer colocar a pergunta dela, o ponto de vista dela. Isso não tem um pouco a ver com ansiedade, talvez uma vontade de participar demais daquele assunto? E é por isso que ela não espera o momento dela de falar? Tem a ver com ansiedade e tem a ver também com excesso de adrenalina que a vontade, que o desejo de dar uma resposta provoca no organismo dela. Então, assim, tecnicamente falando e fisiologicamente falando, funciona mais ou menos assim. Eu estou aqui ouvindo o Aguinaldo, estou aqui ouvindo o Beccari, e aquilo vai me dando uma, sabe, ansiedade é a produção de adrenalina. Eu quero falar. E essa produção de adrenalina é tão grande que chega uma hora que eu interrompo a pessoa. Como que resolve isso, Franco? Então vamos lá. Primeiro, tem que dissipar essa adrenalina, aprender a condicionar o teu organismo a não acumular uma quantidade muito grande de adrenalina, para que você não fique ansioso. E uma técnica muito útil de dissipar a adrenalina é essa daqui, ó. Você percebeu que você está ficando ansioso? Coloca uma mão contra a outra aqui na altura do peito, dessa maneira. Aperta uma mão contra a outra com força em silêncio, assim, ó. Para, respira fundo, oxigena o cérebro, faz de novo esse exercício. Para, respira fundo, oxigena o cérebro. Depois que você trouxe a adrenalina para as mãos, dissipe a adrenalina abrindo e fechando as mãos. Beccari, óbvio que não assim na frente da pessoa, né? Não, só um minutinho, quem faz isso daqui, né? Faça antes, vá condicionando o teu organismo a não chegar ao ponto de o excesso da adrenalina prejudicar a tua comunicação e a tua vida. E prejudica mesmo, né, Aguinaldo? Franco, até pegando esse gancho que você deu agora aí, dessa dissipação, né, pelas mãos aqui, depois que você faz todas essas dicas que você deu, o corpo, ele fala também ou não? Eu queria saber de você, por exemplo, se a pessoa se expressa também sem falar algumas palavras, mas o corpo, por exemplo, nesse sinal aí, pode significar uma coisa também na comunicação. O seu corpo fala? Isso. Sim. Sim, o corpo fala. Sim, o corpo fala o tempo todo. Pois é. O pessoal que está em casa, né? De repente nós temos pessoas cegas acompanhando o podcast. Eu disse sim e mexi não com a cabeça. Foi isso que eu fiz que provocou o riso do Beccari e do Aguinaldo. O corpo fala o tempo todo. E desde a infância, nós fomos orientados lá na escola que temos que arrumar as palavras mais adequadas, fazer uma redação impecável. A redação tem este parágrafo, tem este corpo. Ou seja, nós somos sempre estimulados a cuidar da nossa comunicação verbal. Só que poucas vezes alguém disse assim, você fez a redação, Aguinaldo? Você fez a redação, Beccari? Agora eu vou te ensinar a como apresentar essa redação. Não cruze os braços, olhe para as pessoas que você está se apresentando, cuidado com os gestos repetitivos, faça gestos na linha da cintura, ou seja, na zona do poder entre a cintura e o queixo, cuidado com gestos muito amplos que acabam chamando a atenção. Ninguém nos ensinou que a comunicação não verbal, ou seja, os gestos, eles comunicam. E aí surge uma encrenca muito grande que prejudica vendedores, prejudica profissionais, prejudica todo ser humano, que é o seguinte, a incongruência entre comunicação verbal e comunicação não verbal. Ou seja, eu falo algo e mostro com o meu corpo uma mensagem completamente contrária. Então vamos imaginar que essa caneca, e aqui eu estou mostrando uma caneca que é preta, e essa caneca eu quero dizer que é uma caneca que segura a temperatura da água e quero vender para você que está aqui acompanhando esse podcast. E eu digo assim, olha, essa caneca é uma caneca muito útil, é uma caneca que vai nos ajudar no dia a dia. Eu fiz uma afirmação e com o meu semblante, a minha fisionomia e com a minha cabeça, eu neguei a afirmação que eu estava fazendo. E aqui tem duas informações extremamente importantes. Primeira delas, comunicação não verbal chega na frente. Comunicação não verbal impacta mais. Eu posso não abrir a minha boca, mas as pessoas têm uma percepção ao meu respeito. Então, se eu estou vendendo um produto, seja qual for, emitindo uma mensagem, seja qual for, e contradizendo com os meus gestos, meu ouvinte vai prestar atenção primeiro nos gestos. É por isso que muitas vezes um vendedor não bate uma meta, a meta do mês. Não vende tanto, porque ele vende com a boca e desvende com o corpo.
com a fisionomia, com os gestos. Então, para fechar, Aguinaldo, sim, os gestos são importantes e sim, o corpo fala. Esse é o título de um dos livros mais incríveis que eu já li na minha vida. É um livro de 1969, mas é um livro muito atual, que o título é esse aí, O Corpo Fala. Eu quero até aproveitar, viu, Beccari, até falar, porque envolve acessibilidade aqui também, né? E eu quero, claro, registrar aqui também a nossa intérprete de Libras, a professora Débora, que está conosco aqui. E ela sempre realmente, quando a gente às vezes faz uma reunião, alguma coisa, ela fala, olha, eu preciso às vezes de um espaço para me expressar corporalmente, né? Porque as pessoas vão identificar exatamente, às vezes com o meu movimento, com o meu sorriso, às vezes, identifica uma mensagem. Então é muito importante, realmente, vem de encontro aí o que o professor tem falado agora aqui. Não, realmente, o corpo, ele dá os sinais, ele fala também nas expressões. É muito interessante. Mas esse livro que você falou, O Corpo Fala, ele é um de capa amarela? Ele já teve capa de tudo que é cor. Porque ele é de 69. É uma reedição. E ele já teve, se não me falha a memória, umas 48 edições. Então ele já teve capa amarela, capa branca, capa laranja, capa vermelha. Não, porque se for um de capa amarela, teve uma vez que eu li, acho que um pequeno parágrafo ou alguma página que falava sobre cruzar os braços. Sim. Esse cruzar os braços, muita gente diz, não sabe explicar por quê, que não é uma atitude legal em qualquer aspecto da vida. Tem gente que fala que é uma questão energética, que você bloqueia as energias dos outros. Tem gente que fala que você demonstra que você está fechado e não está aberto para participar daquela conversa. Agora, perguntando para um expert de oratória, cruzar os braços, o que significa? Realmente tem esse impacto negativo e por isso que a gente deveria abandonar esse hábito? Depende muito, e aqui essa palavra depende, ela é colocada, e eu não gosto da palavra depende, ou é ou não é, mas depende muito do contexto. Por exemplo, você pode cruzar os braços porque você está com frio. Então, antes de eu fazer uma interpretação de que o Beccari está fechado a receber a minha mensagem. Pô, será que o Beccari está com frio? Será que essa posição aqui é uma posição de conforto dele para que ele se sinta mais confortável e crie a minha comunicação? Fazendo essa rápida leitura, e eu percebendo que não está uma temperatura tão fria assim, o Beccari ou você que está aí nos acompanhando, você cruzou os braços porque você está pouco receptivo à minha mensagem. Aí sim, o cruzar os braços passa a ser um grande problema. Então eu tenho que tomar alguns cuidados. Por exemplo, dar uma resposta a uma pergunta feita de braços cruzados, jamais. Eu respondo gesticulando. Olhem aqui se for possível. Toda vez que eu faço um gesto, eu dou 2 chances do meu ouvinte entender aquilo que eu estou falando. Porque ele entende pela visualização, está vendo, e ele entende pela audição. Eu estou falando, né? Eu estou mostrando e estou falando. Se eu não me movimentar, estiver com os braços cruzados e não gesticular, eu não dou uma chance das pessoas compreenderem. Eu acabo tirando delas a oportunidade de uma compreensão mais ampla. E tem um outro problema dos braços cruzados, que é o seguinte: quando eu cruzo os braços, eu prejudico a elaboração da minha linha de raciocínio. As palavras vão desaparecer, eu vou ter dificuldade para lembrar daquilo que eu tenho que falar, exatamente pelo fato de eu ter cruzado os braços. Então, muito cuidado com o cruzar os braços. Então eu tenho que gesticular? Nem tanto também. Cuidado para não gesticular. Exato. Cuidado para não gesticular em demasia. Faça gestos entre a cintura e o queixo. Então, se você estiver em pé, esta região aqui do corpo, ou sentado aqui como nós estamos, esta região do corpo é a região que mais cria a conexão entre aquele que está falando e aquele que está ouvindo. Se você está em uma mesa, como nós estamos hoje aqui no podcast Indaiatuba, gestos sempre em cima da mesa. Cuidado com aquela pessoa que gesticula, e aqui, tá pegando. Cuidado com os gestos, aquela pessoa que gesticula atrás da mesa. E eu vou te explicar rapidamente o porquê disso. Na época da pré-história, o ser humano ele só tinha uma forma de se defender, que era com um pedaço de madeira, pau, árvore, pedaço de árvore, que ele pegava aquela madeira, aquele tacape, aquele pedaço de árvore, e escondia atrás do corpo. Se aproximava do inimigo, tirava aquele pedaço de pau de trás do corpo e,
batia na cabeça do inimigo. E isso foi criando o que nós chamamos em oratória e comunicação de um arquétipo. O ser humano foi relacionando isso. E uma das relações é, se eu não vejo as mãos da pessoa com quem eu estou falando, pode ser que a outra pessoa tenha algo escondido nas mãos. E esse algo escondido nas mãos transmite para mim uma insegurança. Eu fico inseguro, sem nem saber o porquê eu estou inseguro. É óbvio que a pessoa não faz essa leitura. Ah, não estou vendo a mão, lembro da época das cavernas. Não. É óbvio que não é isso. A pessoa se sente. Ela só se sente insegura. E ela não sabe por que ela está se sentindo insegura. Ela está se sentindo insegura porque ela não vê as mãos da outra pessoa. Então imagina você que está aí nos assistindo, você sentado em uma mesa negociando com alguém e não mostrar as mãos. Outra pessoa está insegura com você. Então sempre mostre as mãos. Legal esses 2 gestos, né, Aguinaldo? Tomar cuidado com cruzar os braços. Quando for falar, sempre mostrar as mãos. Tem mais outros gestos que você poderia nos ensinar a ter cuidado ou usar com mais... de uma forma mais cuidadosa de gestual, para evitar? Tem uma outra dica e uma outra técnica que eu considero que é muito importante para que nós tenhamos resultados bons. A técnica é o seguinte: toda vez que você quiser enfatizar algo, traga os gestos de fora para dentro do corpo e não de dentro para fora do corpo. Vamos imaginar que eu falasse a seguinte frase para vocês. É uma alegria estar hoje aqui no podcast Indaiatuba. Vou usar essas palavras, vou usar sempre as mesmas palavras, vou usar sempre o mesmo tom de voz, só vou mudar a direção dos meus gestos. Preste atenção, ó. É uma alegria estar hoje aqui no podcast Indaiatuba. É uma alegria estar hoje aqui no podcast Indaiatuba. Qual das 2 maneiras você prefere? É bem provável que o pessoal que está nos assistindo escolha o jeito 2, quando eu gesticulo de fora para dentro do corpo. E o porquê disso? Quando nós ouvimos e vemos alguém falando, nós temos que buscar lá no nosso subconsciente um gesto relacionado àquilo que eu estou ouvindo e vendo, para ter a certeza que aquilo que eu estou ouvindo e vendo é o que eu estou entendendo. Quando a pessoa vê o Franco fazendo este gesto aqui, ou fazendo este gesto, ela vai lá no subconsciente dela buscar frases que lembrem este gesto. Sabe o que ela encontra? Estou pouco aí com isso, não quero nem saber disso, isso não é comigo, eu não quero... Ou seja, frases relacionadas a não quero nem saber. E aí ela me vê. É uma alegria estar hoje aqui no podcast Indaiatuba. Ela fala assim, mas parece que o Franco não está tão alegre assim como ele está dizendo. E eu posso trocar essa frase como, por exemplo, esse produto é muito bom. Ou então, o meu serviço é extraordinário. Ou então, eu garanto o pós-venda. Imagine, quantos problemas surgem em razão de um gesto feito em direção errada. Becari, Aguinaldo, vocês trouxeram um cara aí no podcast Indaiatuba que está me dizendo que se eu mudar a direção dos gestos, eu vou ser melhor compreendido? Sim, é isso que eu estou dizendo. Hoje tem empresas que me chamam para que eu faça trabalhos com diretores, equipes de vendas, só com comunicação não verbal, só para trabalhar comunicação não verbal. O produto é bom, a equipe é boa, só que a equipe não convence no momento da venda. E por que não convence? De repente, a comunicação não verbal, os gestos, estão sendo inadequados. Ô Franco, a insegurança... E isso em tudo, hein, gente? Isso em tudo na vida, em absolutamente tudo. Todas as áreas. A insegurança, quando as pessoas realmente se sentem inseguras, às vezes, de falar, como você já citou por aqui. Isso daí tem conserto? E temos técnicas também para diminuir isso? Tem conserto, e é um conserto necessário. Por quê? Quando nós não eliminamos o medo de falar em público, esse medo ele começa a aumentar. Eu começo a perder oportunidades e eu crio o que eu chamo em oratória e comunicação de círculo do medo. Ou seja, tenho que fazer um podcast em Indaiatuba no dia tal. Aí eu começo uma semana antes, está chegando a data.
tá chegando a data. E eu vou aumentando esse círculo do medo. Ó, o círculo do medo aumentando. Chega uma hora que esse círculo do medo ele é tão forte que ele me paralisa. De repente eu poderia chegar aqui na porta do estúdio e dizer assim, não quero mais participar do podcast. Não quero mais fazer uma fala no podcast, porque o medo me paralisou. Então, ou você conserta, que foi a palavra que o Aguinaldo usou, ou você conserta, ou o medo vai te paralisar em determinado momento. E como nós resolvemos isso? Primeiro, entendendo que o medo de falar em público, ele nasce do desconhecimento da pessoa sobre o que fazer com aquilo que ela sabe, com a informação que ela tem. Então vamos imaginar que a pessoa peça para que você fale da tua vida. Eu tenho certeza que você domina a tua vida, eu tenho certeza que você sabe sobre a sua vida. Entretanto, o fato de você desconhecer onde eu coloco as mãos, para onde eu olho, como eu caminho, como eu me relaciono, como eu organizo as ideias, as informações da minha vida para criar um roteiro interessante para que o outro ouça. Por você desconhecer tudo isso, mesmo dominando o assunto que é a tua vida, você vai passar a vez, você vai agradecer o convite e você não vai falar. A partir do momento que você conhece as técnicas de oratória, você vai anulando o medo de falar em público, porque você vai aprender a como fazer e como resolver todas aquelas dúvidas que você porventura tenha na tua cabeça. O conhecimento faz com que o medo diminua cada vez mais. É óbvio, né, que após o conhecimento da técnica, tem a prática, tem o exercício, tem as horas que você vai ali dedicar e treinar a fazer uma fala envolvente. Quais exercícios seriam esses, Franco? Para que a gente possa melhorar a nossa comunicação, a nossa oratória. É o conhecimento, por exemplo, da tríade da comunicação. É saber que não basta só você ter uma boa história para contar se você não fizer uma variação do seu tom de voz. Nós estamos aqui há alguns minutos conversando, eu, Beccari, o Aguinaldo, você nos ouvindo, a Débora lá do outro lado interpretando tudo aquilo que nós estamos conversando. Ou seja, nesse tempo que nós estamos aqui papeando, você já deve ter percebido que eu, Aguinaldo e o Beccari, nós variamos o tom de voz, hora alto, hora baixo, hora rápido, hora devagar, hora forte, hora fraco. E por quê? Quem fala deve fazer essas variações, para que você mexa numa parte do cérebro do ouvinte que faz com que ele preste mais atenção em você. Cuidado com o monotom na comunicação. O que é o monotom? É aquela pessoa que fala sempre o tempo todo assim, sabe? Naquele único tom de voz. Mais ou menos, que alegria estar hoje aqui no podcast em Indaiatuba. Ou então, que tristeza o que me aconteceu o mês passado. Gente, a pessoa fala de tristeza e de alegria do mesmo tom. Do mesmo jeito, com o mesmo tom de voz. Então, é entender que a variação do tom de voz prende mais a atenção das pessoas que estão ali do outro lado nos acompanhando. É entender que os gestos chegam na frente. É entender que tem que fazer gestos na zona do poder, de preferência no momento da ênfase. Fazer gestos de fora para dentro. Gente, deixa eu só retomar esse assunto. É só na ênfase, tá? Senão fica aquela coisa, aprendi com o Franco fazer gestos de fora para dentro. Vira um sanfoneiro. Né? Então, assim, muita cautela. É só na ênfase, é só no momento da ênfase, de fora para dentro. É saber que existe um roteiro, e esse roteiro com começo, meio e fim. Quando você coloca aquilo que você sabe dentro desse roteiro, você fala de uma maneira mais persuasiva, prende mais a atenção da outra pessoa que está ali do outro lado. Repararam? De tudo são técnicas, mas são técnicas que, se praticadas, elas são aplicadas e a pessoa nem percebe que aquilo ali é técnico. E ter domínio também naquilo que você está falando, né? Porque tem muita gente que quer dar palestra daquilo que não faz a menor ideia do que está falando, não passa segurança na hora de falar, e a hora que você vai ver, o cara se perde no assunto, perdeu a plateia, perdeu todo mundo. Você fala, cara, esse cara não sabe nada, você muda de canal, rola o vídeo pra cima, porque hoje em dia é muito simples, né? O cara, você percebe, eu ouvi 5 segundos do cara tá falando, o cara não prende a tua atenção, o cara mostra insegurança na hora de passar uma mensagem, passou, já era. A importância de ser um palestrante de alta performance, independente daquilo que a pessoa faça. Eu sou empresário do ramo de baterias automotivas, tem que ser um palestrante. Porque um dia alguém vai pedir para que você fale daquela bateria em um evento qualquer, em um cliente qualquer. Você imaginou? Você vai fechar um pedido,
Você é dono de uma loja de baterias. Aí uma transportadora te chama para comprar milhares de baterias para a frota da transportadora. Só que do seguinte, eu preciso que você venha aqui na transportadora e converse com os meus motoristas sobre as boas práticas para uma saúde mais saudável daquela bateria lá do caminhão. E aí você tem que ir lá, chega lá, tem 200 motoristas sentados esperando uma fala sua e você trava no momento de falar algo sobre a bateria. Não fecha a venda. Não fecha a venda. E assim, mas eu não quero ser palestrante porque eu sou dono de uma loja de baterias. Eu dei um exemplo agora. Eu sou cirurgião, eu só fico dentro do centro cirúrgico. Determinado dia alguém diz assim, olha, o senhor fez aqui uma cirurgia que é fora da curva, é revolucionária. O principal a principal emissora de TV da região quer fazer uma entrevista com o senhor, doutor, para que o senhor fale sobre esse método, esse procedimento. Aí você diz, não vou falar, ou eu tenho medo. Né? Isso acaba até prejudicando a imagem do profissional, seja ele qual for. Franco, Oi. Falando um pouquinho sobre memorização. Eu sei que a pessoa quando entra na frente para fazer uma apresentação, que seja para o grupo dele ali, para os amigos, até para a família, parece que some tudo, né? Naquele momento que ele estudou, se preparou, achando que se preparou tanto. Gatilhos, essa palavra gatilhos, ela é importante também para a pessoa memorizar certas coisas, como por exemplo o nome de pessoas que às vezes passa batido. Sim, fundamental. O gatilho, não só o gatilho da lembrança, como os gatilhos mentais, eu falo sobre eles daqui a pouco também, mas o gatilho ele é imprescindível para ter uma conexão entre você e a outra pessoa. Você citou a dificuldade do nome. Eu vou usar aqui uma técnica que não é minha, é do meu amigo Renato Alves. Dou como sugestão que você dê um Google aí rápido agora. Depois do podcast. Termina o podcast, termina de assistir, depois você entra no Google e dá um Google aí. Renato Alves é um campeão brasileiro de memorização, campeão mundial de memorização, amigo meu, palestrante. E qual é a técnica que ele orienta? Toda vez que alguém se apresenta para você, você vai repetir uma vez em voz alta o nome da pessoa. E 2 vezes mentalmente, olhando para cima à esquerda. Quando você olha para cima à esquerda, você ativa uma parte do cérebro do seu que faz com que a memorização fique mais tempo. Então é uma forma de você memorizar o nome. Gente, é uma vez só, em voz alta, e 2 vezes olhando rapidamente para cima à esquerda. Não é nada disso, ó. Pessoal, como você chama? Como você chama? Fala. Aguinaldo. Isso. Aí a pessoa diz assim, ó, daqui, ó. Aguinaldo. E ainda diz assim, aprendi com o Franco. Não, então é uma vez só, em voz alta. 2 vezes, olhando para cima à esquerda, discretamente. Se olhar para a direita não falha não também, não? Ou não? É porque é do lado esquerdo. Tem que ser as 2 vezes pro lado esquerdo? Eu já estava achando que era para cá. Não, do lado esquerdo. É porque é do lado esquerdo onde nós buscamos as lembranças de longo período. Outra dica, repita 2, 3 vezes, quando você tiver a oportunidade, o nome daquela pessoa na conversa. Nós já fizemos isso inúmeras vezes. Eles já me chamaram de Franco várias vezes, eu já chamei o Aguinaldo de Aguinaldo várias vezes, o Beccari de Beccari várias vezes. E você repetindo, você vai também memorizando o nome. Então, esses são gatilhos de lembrança. Existem outros gatilhos, que são os gatilhos mentais. Que na comunicação, pessoal, também é importante. Eu vou explicar 2 deles e depois como as pessoas podem usar esses gatilhos de maneira muito assertiva no nosso dia a dia. Eu vou pedir agora para que vocês relembrem o início do nosso bate-papo aqui, lá no comecinho, quando nós começamos o bate-papo. O Beccari começou a ler, falou, olha, ele é palestrante. O que mais, Beccari, que você disse? Disse palestrante. Fora aquela parte que é amigo do Lincoln. Aquela parte é fundamental. Um dos mais contratados do Brasil. Olha lá, um dos mais contratados do Brasil, e é um palestrante, escritor de best-seller. De repente você está aí nos acompanhando, você diz assim, eu conheço já o Beccari, já assisti outros podcasts, esse que o Beccari vai bater papo hoje eu ainda não tinha visto. Mas quando o Beccari diz assim, ele é um palestrante muito contratado, aí na tua cabeça surgiu a seguinte percepção,
eu vou ficar aqui no podcast, porque se ele é muito contratado, o que ele fala deve ser interessante. Tudo isso são gatilhos que nós vamos despertando na cabeça dos nossos ouvintes para que eles criem conexão com nós. Então, um desses gatilhos, eu falei que eu vou falar sobre 2, um deles é o gatilho mental da autoridade. O que é isso? É a pessoa perceber que você é a melhor pessoa no mundo para falar sobre aquilo que você vai falar, para vender aquilo que você vai vender, para comentar aquilo que você vai comentar. O que gera a percepção de autoridade? 3 coisas. Resultados. Pô, ser o mais contratado demonstra resultado. Então, se você demonstrar para o seu ouvinte que você tem resultado, ele tende a prestar mais atenção em você. Olha, essa minha loja é a maior loja do bairro. O meu açougue é o açougue que mais comercializa carne em Indaiatuba. Ou seja, qual que é o resultado que você tem? Independente do tamanho. De repente, hoje, você é o maior do teu bairro. Um dia você vai ser o maior da região. Um dia você vai ser o maior da cidade, da região do estado de São Paulo, do estado de São Paulo e do Brasil. Então, é o resultado que você tem naquele momento. Isso dá a percepção de autoridade. Segundo, notório saber. O que desperta no ouvinte a percepção de notório saber? Citações. Quando você está falando sobre algo e cita alguém, como eu fiz agora com o Renato Alves, como eu fiz com o livro O Corpo Fala, isso dá percepção para quem está nos ouvindo de que você tem notório saber sobre aquele assunto. E isso gera também a percepção de autoridade. Então eu falei sobre resultados, falei sobre notório saber, e o terceiro aspecto que provoca a percepção de autoridade é tempo. É tempo. Agora eu vou explicar as técnicas que eu usei com você que está aí nos acompanhando. Quando eu disse assim, olha, o primeiro curso de oratório eu fiz lá no ano de 1992. Quando eu comecei a me interessar lá em 1987. Por que eu citei essas datas? Para que você que está em casa, ou enfim, onde você estiver nos acompanhando, você tenha a seguinte percepção, uau! Esse aí fala, estuda, trabalha com comunicação há muito tempo. Então, se trabalha há muito tempo, logo deve saber um pouco sobre o assunto. Percebe? Então, esses três fatos, essas três abordagens, essas 3 técnicas, elas despertam a percepção de autoridade. Resultado, notório saber, e a terceira técnica, a terceira dica é exatamente o tempo que você trabalha. O segundo gatilho mental... Deixa eu só fazer Claro. uma pausa nessa parte da percepção de autoridade, Franco. Falar no diminutivo atrapalha nessa percepção de autoridade? Porque, de repente, você pode ter falado... Não falou, tá, gente? Mas você fala assim, eu fiz lá uma palestrinha... Ou eu vou, no caso eu sou engenheiro, eu fiz um projetinho lá para ele. Ou no caso da gente que faz vídeo, eu fiz um videozinho. Isso atrapalha? Tem muita gente que eu percebo que fala no diminutivo. Isso atrapalha na percepção de autoridade? Atrapalha porque dá a percepção de que aquilo teve pouca importância ou aquilo é algo que não é relevante. Então, evite dizer que você fez algo no diminutivo. Não diminua com o diminutivo aquilo que você fez. Faça algo de extremo valor. Então, sim, atrapalha, Beccari. E por falar em valor, o segundo gatilho mental que eu quero que você grude na tua cabeça é o gatilho mental da reciprocidade. Quando você faz algo inesperado por alguém, você simplesmente faz com que aquela pessoa tenha a sensação de que ela tem que retribuir, que ela tem que fazer algo em troca, que ela tem que te agradar. E como ela pode te agradar? Comprando de você, indo na tua loja, assistindo a tua aula, ouvindo o podcast. Então agora eu vou usar o gatilho da reciprocidade com eles. Posso? Vai lá. Quem der um print da tela, está assistindo no computador? Dá um print. Está assistindo no celular? Dá um print. Quem der um print da tela agora e enviar por direct no meu Instagram, Franco Júnior Palestrante, vai ganhar um presente de R$600, que é um treinamento de oratória dentro de um clube chamado Clube do Palestrante.
Você vai entrar nesse clube, você vai ficar durante 1 ano nesse clube e é um presente do Aguinaldo, do Beccari para você que está aí nos assistindo nesse exato momento. Que legal, Aê, cara, hein? que isso, hein? Olha. Como é que... Repete o caminho novamente, Franco, por gentileza. Dá um print na tela Vai lá. e manda por direct no meu Instagram, Franco Júnior Palestrante. Aproveita, vai lá no direct, manda para mim, já vai estar no meu Instagram mesmo, né? Já vai lá e curte e começa a me seguir. Né? Começa já a me seguir. Mandou o print, a minha equipe vai te chamar por mensagem no Instagram, vai dizer o seguinte, olha, o teu nome, o teu... Enfim, as informações que a minha equipe precisa para liberar para você esse acesso. É um treinamento que tem um investimento de R$50 por mês, mas você vai, durante 1 ano, receber um acesso a este treinamento sem pagar absolutamente nada por ele. Mas não é presente meu, não, viu? É do Beccari e do Aguinaldo. Sensacional. Dá podcast dando presente já pro pessoal. Quem sabe faz ao vivo, né? Que legal. Ô, Franco, Oi. a primeira pressão é a que fica? Impressão é a que fica? Normalmente sim, por isso que nós temos que cuidar dessa primeira impressão e principalmente na comunicação. Vocês se lembram que há instantes atrás eu falei sobre a adrenalina? Dei aquela dica para dissipar a adrenalina. Agora imagina, nós estamos juntos aqui há 48 minutos. Nesses 48 minutos que nós estamos juntos aqui batendo papo, imagine se lá no início o Aguinaldo Beccari tivesse me chamado, eu tivesse entrado aqui, ó. Já teria desligado. Já teria, sabe, arrastado, tirado, já teria. Por quê? Porque a primeira impressão teria sido bacana. Então, muito cuidado com aquela percepção que muitas pessoas têm, que é o seguinte, eu fico nervoso mesmo quando eu vou falar, mas tudo bem, eu vou falando e depois eu vou me acalmando com o tempo. É de fato, as pessoas se acalmam com o tempo. Porque a adrenalina, ela começa, ela dá um pico no seu organismo e depois ela dissipa naturalmente se você não fizer isso. Só que ela demora um tempo para se dissipar naturalmente. E você pode causar uma péssima primeira impressão se você não dissipar essa adrenalina antes de começar a falar o que você tem que falar, antes de começar a reunião que você vai conduzir, antes de visitar aquele cliente que você vai visitar. Tem que dissipar a adrenalina antes. Não adianta deixar que ela se dissipe naturalmente no corpo. Não faça dessa maneira. Senão você vai causar uma péssima primeira impressão, depois você vai ter um trabalho danado para reverter aquela primeira impressão causada. Eu imagino que não seja fácil não, né? Ô Franco, como é que faz para tirar os nés da fala ou aqueles... Tem alguma técnica? Porque eu acredito que a maioria dos brasileiros tem essa dificuldade. Isso se chama vício de linguagem, se eu não me engano. Você pode me corrigir, por favor. Mas como é que faz para tirar, se livrar desses nés, desses Você está correto, é vício de linguagem. Tipo assim, o vício de linguagem, o vício, ele rouba a atenção, da pessoa que está ali, ali assistindo. O vício de linguagem que o Beccari se referiu é o maior ladrão da atenção dos ouvintes, das pessoas. E, de repente, o ouvinte é o cliente. De repente, você está perdendo o cliente porque você tem muito vício de linguagem. E a pergunta que o Beccari fez é, como que tira isso, Franco? Antes de dizer como tira, eu quero dar uma informação que vai te preocupar. Todos nós temos vícios de linguagem. Todos nós temos. Só que nós não percebemos o vício de linguagem que nós temos. Por não percebermos, aquilo não nos incomoda. Só que prejudica a percepção do outro. Então você vai fazer o seguinte, você vai pegar o teu celular, e você vai simular situações de conversa, de fala, de uma reunião, seja o que for. Simule e grave. Simula, grava e assiste. Conforme você vai assistindo aquelas gravações, as gravações têm 2 benefícios. Primeiro, você vai perceber qual é o teu vício de linguagem. Se todos nós temos, você também tem. Você não é diferentão. Especial. Você também tem. Segundo, qual é esse vício de linguagem? Porque nós não percebemos. Qual é? Aí você anota. Estou falando muito né no final. Estou falando muito tipo. Estou falando muito... O simples fato de eu ganhar percepção
de qual é o meu vício de linguagem, o cérebro automaticamente já começa a reduzir, a se policiar mais com aquilo. Segundo ponto, quanto mais eu assisto às simulações, menos eu fico sensível do ponto de vista cerebral em relação à fala em público, em relação à comunicação, em relação a apresentações, seja o que for. E essa redução de sensibilidade vai também reduzir o meu vício de linguagem. Não existe uma fórmula mágica. É simular, gravar e assistir. Aí eu ouço alguém dizendo lá, mas eu não gosto de me assistir. Eu não estou pedindo para você publicar teu vídeo. É só para você gravar e sozinho você vai lá e assiste. E é uma questão de hábito. Se nós perguntarmos a quantidade de pessoas que estão nos assistindo nesse momento, 92% delas não gostam da própria voz. Não gostam. Aqueles poucos que estão nos assistindo e que gostam, se nós perguntarmos assim, você tem o hábito de mandar uma mensagem por áudio no WhatsApp e ouvir a mensagem? Quem gosta da própria voz diz, sim, eu tenho esse hábito. Então não é que ele gosta da própria voz, ele se habituou a ouvir a voz. O mesmo acontece com a nossa imagem. E quando nós criamos esse hábito com a nossa imagem, automaticamente nós ficamos mais atentos ao vício de linguagem. Ele reduz, eu controlo melhor e eu elimino ou diminuo o meu vício de linguagem. Ponto 2, leitura. O vício de linguagem é um momento em que, de repente, falta uma palavra. De repente eu quero lembrar uma palavra que não vem à minha mente. Eu fico... Por quê? Sumiu a palavra. Quando eu leio e crio o hábito da leitura, eu melhoro o meu vocabulário. Encontro sinônimos. Faltou aquela palavra que eu queria, mas eu coloco ali no lugar dela um sinônimo. São 2 dicas boas para reduzir o vício de linguagem. Sensacional. Franco, como escritor, eu sei que você tem aí publicações, não é? Essas publicações, ela abrange todos os assuntos que nós tratamos aqui, nesse momento, e muito mais, claro, com certeza. Posso dizer que é um manual também para as pessoas aprenderem a falar bem em público? É um livro que eu escrevi junto com César Frazão. Tem essas dicas e tem algumas outras dicas, mas principalmente é um livro que ajuda todo ser humano a melhorar a comunicação para vender. Vender o quê, Franco? O que for. O que for. Eu não sou vendedor. Para com isso. Você vende, nem que seja a tua ideia, nem que seja o teu ponto de vista, a sua opinião, o seu trabalho. Todos nós somos vendedores. E certa vez eu estava em Belo Horizonte, participando de um congresso, e o César Frazão, que é um palestrante extremamente famoso, já havia escrito na época 19 livros. Desses 19 livros, vários tinham alcançado vendagem assim incrível, se tornado best-seller. O César Frazão desce do palco e aí era a minha vez. Eu subi e fui apresentando algumas técnicas de oratória para vendedores e dizia assim, olha, se você quer vender mais, naquela técnica que o Frazão acabou de explicar para vocês, vocês aplicam essa técnica de oratória junto com essa técnica de vendas e você vai vender mais. Aí eu desci do palco, o Frazão disse assim, Franco, você percebeu que os nossos assuntos se completam? Falei, sim, claro, oratória e vendas. Todo mundo fala e todo mundo, teoricamente, vende. Né? Eu, o Beccario, o Aguinaldo, estamos vendendo, através até da Débora, que está lá nos ajudando, nós estamos vendendo opiniões para você, informações, enfim, estamos vendendo. Vendendo do ponto de vista de convencer você sobre isso que nós estamos falando. Muito bem. Falei, sim, meu Frazão, todos nós, os assuntos se completam e todos nós somos vendedores e todos nós falamos em público. No dia seguinte, estava tomando café para ir embora, lá do congresso. Ele chegou lá no café da manhã, que bom que você não foi embora, Franco, quero te fazer um convite. Eu não havia escrito, Aguinaldo, nenhum livro na minha vida até aquele momento. E ele já um escritor consagrado. Falei assim, ele vai me convidar para uma palestra, né? Quero te fazer um convite, vai me convidar para uma palestra. Ele falou, Franco, vou escrever esse ano o meu 20º livro. Eu falei, claro, eu sei, eu tenho vários desses 19 livros teus. Eu sou teu fã, você sabe disso, Frazão. Ele falou, o convite é, quero que você escreva junto comigo o 20º livro da minha vida. Eu fiquei feliz da vida, né? Convite especial. Um convite especial. E nós escrevemos juntos o Sem Sufoco, que foi editado pela Alta Books.
E em 8 meses se tornou um best-seller. Então, sim, Aguinaldo, nesse livro tem muitas técnicas e esse livro ele é um veículo de inspiração, mas principalmente um veículo que faz com que a oratória chegue a lugares onde, de repente, não chegaria. Vou dar um exemplo. Tempos atrás eu recebi um direct no meu Instagram, Franco Júnior Palestrante. Aliás, todas as minhas redes têm o mesmo endereço. Tá fácil. Tá fácil. É Franco Júnior Palestrante. YouTube, Franco Júnior Palestrante. LinkedIn, Franco Júnior Palestrante. Facebook, Franco Júnior Palestrante. Página na internet, francojuniorpalestrante.com.br. Aí eu recebi um direct no meu Instagram de uma vendedora de uma cidade com 12 mil habitantes no interior do Amapá. E ela escreveu nessa mensagem: Seu Franco, eu estava para ser demitida porque eu já não vinha batendo as metas do mês há algum tempo. E o meu gerente, a minha gerente, na verdade era uma mulher, falou: ou você bate a meta esse mês ou você vai ser demitida. Seu Franco, eu sou arrimo de família, sou mãe solteira, tenho uma filha, sou eu que cuido da minha filha e eu entrei em desespero. Saí chorando do trabalho, passei numa livraria e tinha um livro lá preto, de capa preta, com escrito que me chamou a atenção. Eu peguei ele na mão e era sobre vender melhor falando bem, e de maneira sem sufoco para vender. E eu comprei, apliquei, consumi o livro em 2 dias, li o livro em 2 dias, apliquei as técnicas, bati a meta do mês e não fui demitida. E eu estou aqui te mandando essa mensagem para te agradecer. Eu nunca palestrei nessa cidade, nunca palestrei. Talvez até um dia vá até lá, mas não havia palestrado, né? Ela não me encontraria de outra maneira, né, de repente, se não fosse o livro. Então, o livro, muito mais do que uma vendagem significativa dele, ele me dá esses momentos que são incríveis. Que estão com você o resto da vida, né? Sem dúvida, Beccari. É um momento assim, onde você vê que, de alguma maneira, a comunicação ela mudou a vida daquela mulher. E se mudou a vida daquela mulher, mudou a vida da filha, mudou a vida, né, da família dela. E a comunicação tem esse poder. E eu quero muito que você que está nos assistindo entenda o poder da comunicação. Entenda o quanto que a oratória, a boa comunicação ajuda. Estamos aqui conversando, te orientando, de repente, compartilhando aquilo que nós sabemos, que amamos. Os 3 aqui amam comunicação. E, de alguma maneira, isso que nós estamos aqui conversando vai mexer com você. E se mudar um resultado seu, se mudar alguma coisa na tua vida, eu estarei muito feliz com essa tua mudança. Eu quero levar o Franco para minha empresa, para o meu negócio, para dentro da minha casa. Como é que eu faço? É simples, você vai nas redes sociais, você consome o conteúdo. Nós temos 3 pensamentos de maneira geral. 3 pensamentos. É o pensamento daquela pessoa que diz o seguinte: eu quero consumir o conteúdo que o Franco publica. Ótimo, eu prezo muito e você muito me orgulha se você consumir esse conteúdo. Então tem Instagram, tem LinkedIn, Facebook, YouTube, tem tudo lá para você consumir diariamente muitas dicas. Aí tem são 3 tipos, aí tem um segundo. Eu quero consumir e também quero assistir uma palestra sua, assistir um curso teu. Então tem o material que é de graça e tem o material que a pessoa faz de um investimento. Então, através do Instagram, por exemplo, tem ali as várias possibilidades, no link da bio, tem as várias possibilidades para você clicar lá e saber mais sobre como adquirir, né, através de um investimento, um produto de oratória. E tem o terceiro, né, o terceiro público que está ali do outro lado. É aquele que está ali ouvindo e fala assim: isso que o Aguinaldo, o Franco e o Beccari conversaram hoje é o que eu quero para a minha vida. Então, se você está entendendo que isso vai mudar a tua vida e que isso é importante, de repente você já assistiu o Aguinaldo apresentando um evento aqui em Indaiatuba, já viu o Beccari trabalhando em um evento, já assistiu uma palestra também, você diz assim: eu quero fazer o mesmo que vocês fazem, quero ser palestrante, eu quero ser alguém que saiba desenvolver um assunto, eu quero fazer uma mentoria. Se você quer se aprofundar, aí você vai lá na bio do Instagram e diz assim: mentoria. Você vai se tornar um comunicador de excelência.
Tá aí. Legal. Que aula hoje, hein? Que aula, Que hein? aula. Muito bom, muito bom. Bom, nós estamos chegando no finalzinho aí do nosso programa. Uma hora, aliás, 61 minutos. Esse é um... 61 já? 61 minutos. Esse é o tempo de bons assuntos Que que bom. nós tratamos aqui pelo Indaiatuba Podcast. Gente, não é por mim, não é pelo Aguinaldo, não é pelo BK, é pelo assunto. A comunicação é algo fantástico, porque todos nós nos comunicamos. Aliás, todos nós falamos. Aplique as técnicas e você vai se comunicar. Ah, E é caraca! muito legal isso aí que as pessoas descobrem, não é? Que isso faz parte da vida deles a todo momento, né? No dia a dia. E que muita gente acha, não, comunicação é para quem trabalha na área. Não, não. É pro dia a dia das pessoas para uma boa sociedade. Então isso é muito legal, muito Fantástico, bacana, viu? sem dúvida alguma. Maravilha. Franco, eu quero agradecer muito aqui. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite de estar presente aqui hoje, batendo esse papo tão legal sobre oratória e comunicação. É um grande prazer. Muito obrigado mesmo. Eu quero agradecer, Aguinaldo, Beccari, agradecer ao Alex, grande Alex, obrigado pela presença. Débora, oi Débora, é com você, oi. Agradecer ao Rick, que gentilmente está nos acompanhando aqui nos bastidores desse podcast, muito obrigado. Mas agradecer principalmente a você. Se não fosse a comunicação, eu não estaria aqui, não estaria. Se não fosse a comunicação, talvez eu não conhecesse o Aguinaldo e o Beccari, talvez não. E se não fosse a comunicação, talvez você não me conhecesse. Então, se a comunicação tem esse poder transformador, presta, sabe, coloca uma atenção maior, presta mais atenção na tua própria comunicação. Independente daquilo que você faça para a vida. A comunicação transformou a minha vida. E eu desejo de coração que transforme também a tua vida. Sensacional. @Franco Júnior Palestrante. Todas as redes. Já decorei. Gente, e o nosso? O nosso é @7indaiatuba. Aê, segue as duas redes, gente. Franco, obrigado. Obrigado a você que esteve conosco ao longo dessa hora. E dizer que semana que vem estaremos de volta. Acompanhe as nossas redes sociais. Muito obrigado, Franco. Obrigado, Aguinaldo. Tamo junto e um abraço. Valeu, Franco. Um abraço. Até mais, pessoal. Até a próxima.